herzlich willkommen auf Deutsch mit Caro. E aí, gente, estou tendo uns probleminhas técnicos aqui hoje, eu perdi uma parte do vídeo que eu tinha gravado com tanto carinho, mas a gente dá aquela respirada assim, bem fundo, esquece do ódio no coração e segue com a vida, não é mesmo? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre artigos definidos e indefinidos e adjetivos, tudo no nominativo, ok? Eu já tinha falado em um outro vídeo, que vai estar aí no box de descrição, eu já tinha falado sobre artigos definidos, no caso nominativo, tá? No singular e no plural, que são eles, no singular, der, die e das, e no plural, die. Agora a gente vai ver quais são os artigos indefinidos em alemão. Bom, começando por uma explicação aí muito importante, a gente não tem os artigos indefinidos no plural em alemão. A gente tem em português uns, umas, mas não existe isso em alemão. A gente só vai ter artigo indefinido em alemão no singular, tá? E são os artigos indefinidos no singular, no caso nominativo, ein para masculino, ein também para neutro e eine para feminino, ok? Então, por exemplo, eine Frau, ein Mann und ein Kind. Vamos ver então como é que fica quando for artigo definido ou indefinido, mais o substantivo e o adjetivo entre eles. Numa frase, como é que isso vai ficar? A gente vai ver agora, ok? Começando então aqui por uma palavra que é do gênero neutro, que é do gênero masculino em alemão, que é Film, der Film. Então eu escolhi o adjetivo bom, gut. Bom, apenas o filme, der Film, o bom filme, o filme bom, né? Porque em alemão a gente vai sempre colocar o adjetivo na frente do substantivo. Em português essa ordem é inversa na maioria dos casos, ok? Mas em alemão é assim, sempre vai vir o substantivo depois do adjetivo, ok? Der gute Film, o filme bom. Aqui a gente vai continuar com o artigo indefinido agora. Der gute Film foi com o artigo definido. Então, um filme bom, ein guter Film. E ficaria essa mesma terminação ER se eu retirasse o artigo guter Film, um filme bom, ein guter Film, tá? Filme bom, guter Film, um filme bom, ein guter Film, ok? Agora a gente vai para o plural, die Filme, os filmes bons, die guten Filme. Bom, aí a gente já tem uma regrinha que vai valer não só para o masculino, vai valer para qualquer gênero no singular. Sempre que a gente usar o die, que ele é o artigo definido no plural, no nominativo, a gente vai colocar essa terminação en no adjetivo, ok? Então, die guten Filme. E apenas filmes bons, gute Filme, sem o N, apenas acrescentando o E, porque a gente não vai ter o artigo. A gente só vai seguir essa regrinha do EN quando tiver o artigo die no plural. Vemos aí então como é que funciona a declinação no nominativo, no plural e no singular do masculino. Agora a gente vai seguir com um artigo, com um substantivo que vai pedir aí artigo neutro, ok? Que no caso aqui eu escolhi o carro, auto, e o adjetivo que a gente vai usar com ele é novo, neu. Vamos lá ver então. Só o artigo definido e o substantivo das Auto. Introduzindo aí o adjetivo das neue Auto. A gente já viu isso lá pra frente, né? Qualquer que seja o gênero da palavra, colocou essa ordem, artigo definido, singular. O substantivo e no meio o adjetivo sempre vai estar com essa terminação E. Masculino, feminino ou plural, tá? Porém, aqui a gente tem, ó, ein neues Auto, porque o artigo indefinido é ein.
E aí a gente vai mudar se for o definido ou indefinido, tá? Não é igualzinho. Ein neues Auto, ou então sem o ein, sem o artigo indefinido, neues Auto também, tá? Carro novo, neues Auto, um carro novo, ein neues Auto, ok? Porém, o carro novo, das neue Auto. E agora a gente vem para o plural de novo. Die Autos, os carros novos. Die neuen Autos, sempre plural no nominativo die, adjetivo terminado em en, e aí então o substantivo no plural. Die neuen Autos. E carros novos sem o artigo no plural, neue Autos. Die neuen Autos, os carros novos. Neue Autos, carros novos, sem artigo. Vamos finalizar aqui então essa parte dos adjetivos nessa estrutura com o feminino. Tá? Aqui eu escolhi o adjetivo schön, que é bonito, e o substantivo Blume, que é flor. A flor, die Blume, e aí com o adjetivo entre o artigo definido e o substantivo, die schöne Blume. Acrescentamos então o E apenas, tá? É só a letrinha aí que a gente vai acrescentar quando a gente for falar de algo no feminino singular, depois aí do artigo definido, ok? Uma flor bonita, eine schöne Blume. Aí a terminação vai ser o E do artigo indefinido, eine, e também vai ser E quando estiver o artigo indefinido, mais o adjetivo, mais o substantivo. Eine schöne Blume. Agora a gente vai para o plural. Schöne Blumen. Tá? Para fazer esse plural, a gente sempre vai acrescentar então o N ali na palavra que termina com E. O adjetivo ficou igual, schöne. Por exemplo, no singular, schöne Blume. A única diferença que vai ter é esse N em Blumen. Schöne Blume, flor bonita. Flores bonitas, schöne Blumen. Ok? Então, o plural agora, die Blumen, as flores. As flores bonitas, die schönen Blumen. Regrinha que a gente já cansou de ver agora nessa aula. E, para finalizar, sem o artigo, schöne Blumen. De novo, tá? Então, com o artigo definido die, que é plural, sempre vai ter en aí na terminação do adjetivo. Agora a gente vai ver uma regrinha aqui. A gente viu que essa declinação toda funciona quando a gente está falando dessa ordem de substantivo e o adjetivo na frente, né? Vocês perceberam que a ordem também é invertida. No português a gente costuma usar o substantivo e depois a gente coloca o adjetivo. Em alemão é trocado, tá? Primeiro vem o adjetivo e depois o substantivo. Só que quando a gente vai fazer uma outra estrutura de frase, a declinação não vai funcionar, tá? A gente não declina quando está falando de um adjetivo que vem depois de um verbo, tá? Por exemplo, em português a gente faz essa declinação. As casas são bonitas. A gente vai falar, né, também, colocar aí o adjetivo no feminino e no plural, porque a gente está falando de um substantivo que está no feminino e no plural, certo? Só que em alemão não é assim. Quando o adjetivo está seguindo um verbo, não vai ser declinado, tá? A gente vai usar ele nessa forma que a gente aprende mesmo sem nenhuma terminação, essa raiz do adjetivo que é o que a gente vai usar. Por exemplo, eu vou falar aqui os olhos azuis. Aí sim, die blauen Augen. Mas para fazer uma frase falando os olhos são azuis, vai ficar die Augen sind blau, sem nenhuma terminação, por causa dessa ordem aí, que é verbo mais adjetivo, e não adjetivo mais substantivo, ok? Outro exemplo, a casa antiga, a casa velha, das alte Haus, que numa frase fica com um verbo, fica das Haus ist alt. Pessoal, foi isso então por hoje.
Muito obrigada por assistir. Não esqueça de dar o like aí se a aula foi útil, se você aprendeu, gostou. E também se inscreva no canal, porque aqui você vai saber primeiro quando os vídeos chegam. E curta a página do Facebook, porque lá tem material complementar, coisas que não vem aqui pro YouTube, eu também posto por lá. E aí você, estando inscrito aqui e seguindo lá a página do Facebook, curtindo por lá, você vai saber de tudo que acontece no Deutsch mit Caro. Não vai ficar por fora de nada, ok? Então compartilhe também se você gostou e não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho, ok? Nos vemos então na próxima aula. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!